não somente para nós, como a pastora disse, para outras pessoas. E esse rapaz que eu buscar, deixa eu falar um pouquinho dele também, então eu não conhecia. Aí quando o diácono aí, o Carvalho, passou aí no grupo, eu estava num procedimento, não podia entrar no assunto, mas depois eu comecei a conversar, e eu fiquei assim, puxa vida, deu uma comoção dentro de mim, né? Parece que eu vi aquele pastor, eu fiquei sabendo agora há pouco, que a igreja de uma cidadezinha chamada Barnabé, nunca vi falar na vida, diz que é pequena, povo sim, maioria das pessoas trabalham em sítio, em roça, e veio buscar algumas caixas que nós não estávamos usando, estava encostado e eles precisando. Aí falou valores, eu falei, depois que eu vi lá, eu falei, não vamos chegar no que ele está, né? Eu falei com o Carvalho, ele falou, eu também concordo, pastor, então descemos aí para favorecer. Chegou aqui, foi mais favorecido ainda, baixou menos ainda, e levou alguns microfones que nós não estávamos usando, para que ela ficar guardada, tem pessoas que podem usar. Para nós já está um pouquinho desgastada, mas para eles vai ser muito útil, pelo que eu estou sabendo. As caixas de sons para ele vai ser ótimas. Eu não sei, eu escutei assim um pouco dele aí, até mandaram foto, né, Alex, da igreja dele lá, e vai ser bênção. Que gostoso. Eu fiquei contente, porque ele também ficou contente. Que eu sempre falo, é bom ser feliz. É gostoso ser feliz, mas é tão gostoso, é tão maravilhoso quando você faz a outra pessoa feliz. Você se sente mais feliz ainda, na verdade. Puxa vida, como é gostoso. É que nem chega essa época que é a criança. A criança fica toda ouriçada. Deixa eu falar ouriçada, fica quieto. Fica toda ouriçada quando chega o Natal e quer saber o que vai ganhar, né? Se tem uma árvore de Natal, se tem umas caixas, se toda vez que você passa, ele sabe e já olha na sua mão. E alguns perguntam, é meu presente? É meu presente? Então fica aquela ansiedade de chegar o dia de receber o pacote, receber o embrulho e saber o que ganhou. Nós crescemos dessa maneira. E quando entramos no mundo espiritual, não é diferente também não. A gente sempre fica naquela expectativa de que Deus pode fazer por nós. Como que Deus é conosco. E nada, mas nada se compara a esse grande amor de Deus nas nossas vidas. Paulo diz que nós somos mais miseráveis se pensarmos só nessas coisas aqui. Porque hoje as pessoas discutem quem sou, o melhor pregador, o melhor cantor, a melhor revelação como pregador, essas coisas. Para que isso, irmãos? Paulo diz assim: eu sou dos mais miseráveis pecadores. Hoje, eles dizem assim: eu sou mais precioso do que o ouro de Ofir. Quando a gente começa a colocar um pouco as coisas, o homem, o ego na frente, a imagem da igreja, do evangelho vai denegrindo muito, como vocês têm acompanhado, têm ficado sabendo, é muito triste. Mas eu quero falar sobre... Deixa eu fazer uma pergunta. Todas as pessoas que foram até Jesus saíram felizes? Todas as pessoas que chegaram a Jesus saíram contentes? Não. Não, eu quero falar dessa... Até onde eu sei, é a única pessoa que saiu triste da presença de Jesus. Lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo de número 18 também. Lucas 18, verso 18. Diz assim:
E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade, desde pequeno eu pratico isso. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois você vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito... Aí há a pessoa que ficou triste na presença de Jesus. Vou repetir, que eu saiba, é a única pessoa que ficou triste na presença de Jesus. Por quê? Porque ele era muito rico. E Jesus, vendo que ele ficou muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quando se fala em riqueza, ontem tem uma pessoa entrou em contato comigo e achei tão engraçado, tão gostoso o jeito da pessoa expressar. Ela falando assim: Pastor, eu estava conversando com... Quase que eu falo o nome dele. Estava conversando com meu marido, e eu achei tão bacana, porque ele falou assim: Nega, nós vamos andar nas ruas de ouro e cristal. Eu falei: Mesmo, sabe que interessante. Já pensou eu andando nas ruas de ouro e cristal? Ela contando para mim, né? Eu falei uma vez que a importância do ouro é tão insignificante lá em cima, que para Deus o ouro, para nós né, presbítero? Para nós é uma preciosidade enorme. Mas era tão assim que vai servir de asfalto, diria assim. As ruas vão ser de ouro, vai servir de asfalto para nós andarmos nela. Pensa nisso. Se quer comprar um tapetão, quando trabalhava, o meu ex-patrão, quando entrava lá com a permissão dele, ele mandava pegar alguma coisa, irmão, sem exagero, o pé afundava assim, no carpete, no tapete dele. Aí você fica pensando assim: eu vou andar nas ruas de ouro e de cristal. E a gente fica pensando: puxa vida. Mas por isso que ele fala que o rico dificilmente, porque o coração dele, as coisas dele estão presas a este mundo, às suas riquezas. Deixa eu falar aqui, já estou falando. Riqueza não é sinônimo de espiritualidade. Eu disse o quê? E nem pobreza é sinônimo de humildade. Eu falei o quê? Entendeu? Então ele pergunta para Jesus: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, eu já tenho tudo,
conheço tudo. Mas o coração dele estava preso em outra situação. Então Jesus fala para ele assim: olha, você conhece os mandamentos? Jesus falou dos 10 mandamentos, Jesus falou 5 para ele. Talvez o que mais ele precisava ouvir foi o que Jesus falou. Sabe, eu estava meditando aqui rapidamente hoje, que foi um dia muito corrido, e eu fiquei meditando, Jesus falando para ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra teu pai e a tua mãe. Por que Jesus não disse os demais ou os outros 5? Por que será? É porque ele precisava justamente aqueles 5 mandamentos. Não é o fato dele ter muito dinheiro, ser rico e não cumprir. Mas eu já conheço, muita gente conhece a Bíblia muito mais do que nós cristãos. E qual é o problema? Se não praticar, se não viver, não andar na palavra. Mas eu já faço isso. Aí Jesus olha para ele e fala assim: então faz o seguinte, vende tudo que você tem. Aí complicou, hein? Porque na verdade Jesus não queria que ele perdesse tudo. Jesus apenas deu uma apertada no coração dele para ver qual é a reação dele. Vende tudo. Vende tuas fazendas, vende teu gado, vende tuas casas, vende tudo que você tem. Vende teu carro. Vende tudo que você tem. Mas tenho observado essas coisas desde a minha infância, desde a minha mocidade. O que vou fazer mais? Para você me seguir, para você ter o reino dos céus, para o reino de Deus, você precisa praticar isso. Porque na verdade hoje, abro aspas, é complicado pregar em algumas igrejas o pecado. Os próprios pastores locais de igreja, estou falando isso com conhecimento de causa, já passei por isso. Tem que falar de algo que enche o ego da igreja, algo que deixa a pessoa feliz, que bom, que prosperidade, coisa bela. Mas se tocar dos 5 mandamentos que ele precisa ouvir, palavra muito pesada. Isso é giló. E dá um copo de boldo do Chile para tomar depois. Não é muito ruim essa palavra. Então as pessoas não querem ouvir a pregação. E infelizmente nós estamos vivendo uma geração que não pode falar, não quer falar em pecado, tem que falar em outro assunto. Uma igreja coach que não pode entrar numa ferida, senão alguém vai gritar. Então vamos passar um bálsamo e deixar como que está. E quando Jesus ouviu, disse para ele assim: mas ainda te falta uma coisa. Por que Jesus disse para ele que te falta uma coisa? Só uma coisa? Eu até escrevi aqui o negócio de uma coisa, só falta uma coisa. Porque na verdade todos nós tem algo preso, tem algo que parece que nunca nós liberamos, parece que está assim, travado, um cadeado jogado no fundo do mar, a chave, e nós não abrimos mão daquela situação. É o tipo que da pessoa fala: eu nasci assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto, não tem jeito, ele morre torto. Mas não tem, porque se for nesse perfil, aí eu falo para você assim: Jesus, o pai dele, ele trabalhava em carpintaria, então de madeira, de pau, ele conhece bem. Então ele vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Nós ouvimos aqui às quinta-feiras com o presbítero Ney
falando sobre a arca, sobre a madeira da cássia, uma das mais ruins para ser trabalhada, porque ela tem muito nó, é dura demais. Mas o que acontece? Mas depois de trabalhar, muito trabalho, muito tempo, ela vai o quê? Uma camada de ouro em cima. Então já não vê mais aqueles nós, já não vê mais talvez aquelas imperfeições, porque agora é revestida de ouro. E falta-te uma coisa. Só uma coisa é desejada, no Salmo 27, versículo 4. Só uma coisa é desejada. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, viver no seu templo. Que coisa, uma coisa só é desejada. Esse desejo, essa vontade, que está diminuindo gradativamente, de falar, de viver os céus. Se nós pudéssemos, pelo menos a algum milímetro de centímetro, de imaginar a grandeza que nos aguarda nos céus. Saber que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo está nos aguardando. E nós ficamos aí com coisinhas, com coisas besteiras, com qualquer coisa que nos afasta e nos distancia de Deus. Perdemos a salvação por nada. Mas uma coisa só é desejada no nosso coração. O salmista diz que a minha alma tem sede de ti. Ele tinha vontade de viver, sentir, falar com Deus todo instante. Como o salmista diz no Salmo 42, como assim como a corça tem desejo, anseia das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Essa vontade precisa ser crescida, ser trabalhada. Ela precisa ser germinada novamente, para desabrochar dentro de nós esse desejo de salvação, de falar do céu, de viver o céu, de sentir que somos importantes, nação santa, sacerdotes santos. Irmãos, nós somos chamados, não apenas escolhidos, mas Deus nos escolheu. Uma coisa só te falta. Mas ele ficou muito triste, porque o coração e a vida dele estavam preso nas coisas materiais, preso num carro, preso numa casa, preso num sítio, preso numa viagem, preso em outras tantas coisas. Se chover, lavei meu carro, mas não vou sair não, lavei meu carro. Alguém perguntou para mim, mandou mensagem. Eu falei, esse pessoal acho que está abusado hoje. Sobre idolatria, se não me engano, no Jeremias capítulo 20, se não me falha a memória. E depois eu passei para ela, falei, gente, abençoada. Porque quando nós falamos em idolatria, nós logo imaginamos algo na parede, algo pendurado no pescoço. Nós logo imaginamos que vários deuses, vários santos, mas tem idolatria que nós temos dentro de casa e nós adoramos sem saber. Eu disse para essa pessoa que tem pai ou tem mãe que tem o filho ou a filha como um ídolo para ele. Ídolo para ele. Tudo bem, é o certo você fazer tudo o que você pode pelo seu filho. Entregar o melhor para ele. Agora você se prender, uma entrega doentia. Com licença, essa é uma opinião particular. Eu sempre comento com ela e falo para algumas pessoas. Quando tu vê teu filho crescido, vai diminuindo o teu amor, a tua grandeza por ele, porque a dor vai ser menor lá na frente. Escreva isso, pode marcar isso na sua vida. Ame, cuide, mas não se entrega de viver de alma completamente, não. Vai por mim.
Porque a decepção pode vir doer 3 vezes mais. E ele ficou triste. Quantas vezes você veio para a igreja e saiu daqui triste? Pode dizer que nunca saiu triste da igreja. Você nunca saiu decepcionado. Que você nunca ficou desmotivado. Mas onde tem mais de uma pessoa, tem mais de 1, 2, 3 problemas. Que o ser humano, na verdade, é um problema. Às vezes você sozinho já é um problema para você mesmo. Só um é um problema. Lidar com o ser humano é difícil. Eu trabalhei um tempo atrás com seguro de vida em grupo. Gente, eu ficava... Nós somos para uma cidade chamada Americana, aqui pertinho. Eu e um falecido concunhado. Fazer um seguro, lá tinha muitas fábricas. Na época, hoje eu não sei como que está a Americana. Era a cidade, a capital do tecido era Americana. Era muito tecido. Então, para nós fazermos o seguro daquele pessoal lá, era muito grande, muito difícil. E chegava lá, sabe o que ele falava assim? Por que eu vou fazer seguro? E por que você não vai fazer? Eu vou fazer seguro para mim, para minha mulher. Eu morro, ela vai arrumar outra, vai usar o dinheiro que eu paguei todo esse tempo. Eu falei, gente, você pensa assim? E sai triste. Porque você quer ajudar, você quer beneficiar. Mas a pessoa está com a mente uma topeira que não consegue ver adiante. Jesus está falando para ele, ele fica triste. O que eu devo fazer? Você deve fazer isso, isso, isso. E você vai ter o quê? A vida. A vida. Há alguma coisa para se comparar à vida eterna? Não. Quando Jesus fala que é mais difícil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, alguma tradução fala do olho da agulha, né? Você mostrou umas fotos aqui, não mostrou sobre isso aí? Não, eu vi em outro lugar. Então eu assisti o que é. Não é uma agulha da costureira. Não é a agulha que nós todos temos em casa, né? Aquela que você passa, fia naquele passo dele assim. Aí você fica meia hora tentando passar a linha. Eu falo, mãe, a senhora é top. Eu vou falar para minha mãe, beija o fim dela. Minha mãe pegava a linha, pegava a agulha, irmão, pode contar 1, 2, 3, minha mãe passava a linha. Incrível. Então, não era essa agulha que estava se referindo. Lá, tempos atrás, quando se fechavam as portas grandes da cidade, havia uma porta pequena, mas com 2 folhas, e uma menor ainda, para ter a circulação do pessoal entrar e sair. E era a segunda, ela fazia uma espécie de uma curva, e não tinha como um camelo passar ali. Por isso que Jesus, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, ou seja, naquele buraco, naquele caminho, do que um rico entrar nos céus. Então, para eu passar ali, eu tinha que ter um pouco de exercício, né? E tentar, eu li alguma coisa há tempo atrás, não me lembro que livro que eu li, que levaram um camelo pequeno, presbítero Ney, tiraram todo o peso que estava lá, e o camelo, você sabe que quando você vai montar nele, ele primeiro as pernas da frente fazem assim, deita, corta a cabeça assim, para você subir nas cócoras dele. Cócoras, né? Então, levaram até lá para tentar passar aquele pequeno camelo, para dizer, passou o camelo aqui. Mas segundo a história, não conseguiram. Porque como que um camelo vai dobrar uma curva?
Mas começou a machucar e pararam. É fácil? Não. É difícil? Muitas vezes é. É dolorido? É. Às vezes pensa em desanimar? Pensa. Não tem como, mas Jesus dá um jeito. Jesus abre o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. A porta é estreita. Então, para você passar em certa situação, você tem que passar de perfil, de estreito que é. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Uma coisa só sucede a todos na terra. Eclesiastes 3:20. Todos vão para um lugar, todos são pó, e ao pó tornarão. Uma coisa só, é um caminho, o fim de todos, se Jesus não vir antes. E eu quero dar mais uma forçada aqui nesse. Aí perguntaram para Jesus, e os que ouviram disseram: quem pode salvar-se desse jeito? Como que eu vou salvar? Jesus mostra o caminho. Jesus mostra a graça. Porque na verdade é assim: a conversão tira você da lama. Vou repetir: a conversão tira você da lama, mas a santificação tira a lama de você. A conversão tira você lá da lama e traz para cá. Uma coisa só, ela tirou você da lama. Agora você se santificar, vai tirar a lama que está em você. Essa é a diferença, irmãos. E às vezes a porta é estreita. Ser crente não é fácil não, mentira. Falar, crente é gostoso? É. Eu vou falar a verdade, eu gosto de ser crente. Eu gosto de se dar. Eu gosto de ser crente. Às vezes você está cantando aqui, mas dá vontade de subir e cantar junto. Você começa a viver aquilo que você canta. Faz uma experiência. Às vezes eu vejo o pessoal louvando aqui. Irmão, que coisa gostosa. Aí começa a vir na memória assim os louvores que não sei como e quais nós iremos entoar no céu. Não sei, eu sei que nós iremos cantar, iremos estar adorando, estaremos vivendo um momento de êxtase juntamente com os anjos. Pensa nisso, irmãos. Sobe aqui, louvam, nós aqui de baixo também participamos. Imagina no céu. Você não vai lembrar o momento difícil que tu passou aqui, porque lá na nossa memória não vai ser apagada as coisas daqui. Nós estaremos ali para adorarmos, para prestar adoração e saber que Ele nos resgatou. Olhar assim, olhar, puxa vida, ô Wilson, ô presbítero, puxa vida, quanto às vezes nós passamos um momento difícil, estamos aqui. Isso é uma maneira de colocação, né? Não vou lembrar, como eu acabei de falar, das coisas aqui, mas que vamos nos conhecer, vamos, mesmo com um corpo transformado, um corpo glorificado, chegar no céu, olhar Noemi, olhar Ruth, olhar Maria, olhar você, pensar nisso, eu saber que foi tão difícil, irmão, que foi tão delicado, irmãos. Uma coisa só é conhecida, João 9:25. Respondeu o cego: se é pecador? Alguém perguntou para eles: quem é esse Jesus aí? Como que ele é? Se ele é pecador? Falou: uma coisa eu sei, se é pecador, não sei. Eu sei que ele me curou.
Ele me curou. Então, tem coisa que você não consegue entender o que está acontecendo. Você fala, Deus, me dá uma direção, o que está acontecendo? Me dá uma luz aí para ver o que está se passando. E como vai saber? Tem coisas que nós não entendemos, nem iremos entender. Não dá. Fica triste, porque a palavra foi dura. Uma vez Jesus trouxe um sermão pesado, difícil de aceitar. Aí ficaram assim, ó, o silêncio fúnebre. Aí o que aconteceu? A Sheila saiu, a Noemi saiu, a Vanessa saiu, a pastora saiu, o Ney saiu, todo mundo precisou sair, porque a palavra era dura. Aí Jesus dá uma paradinha e olha assim, meus discípulos, vocês também não vão querer sair? Vocês também não vão querer ir embora? Aí Pedro fala assim, Senhor, por favor, me entenda. Me diga para onde nós iremos. Me fala, me mostra onde nós iremos. Se somente tu tens a palavra de vida eterna. Somente tu tens a palavra de vida eterna. Então para onde nós vamos? O Senhor pode descer o chicote, pode descer, não tem importância. O Senhor diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí de repente você lê que ele pega um chicote e vai lá no pátio do templo, e eu saio dando pancada em todo mundo. Mas você é humilde de coração? Que negócio é esse? João, chamado discípulo do amor, que amava, que cuidava, e os samaritanos todos cheios de querer causar. João fala assim, com toda aquela mansidão, Senhor, você quer que pede que desça fogo do céu, que acabe com eles? Você vai entender uma coisa dessa? Como pode entender dessa? Nós tomamos decisões, irmãos, que às vezes nós depois se arrependemos. Depois paramos para pensar. Olha aqui bem para mim. Ore antes de tomar a decisão, para não ter que orar pelas consequências. Devia ter falado para aquele moço que estava falando com Jesus. Pensa bem na sua decisão, para você não pagar um preço, não ter que orar pelas suas decisões, pela escolha que você fez. E algo a fazer. Filipenses 3:13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de, uma coisa eu faço. É um conselho extraordinário. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mesmo sendo Paulo, mesmo sendo esse extraordinário pregador, ele fala, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele está dizendo, faça também assim. E é que, esquecendo as coisas que atrás ficam, esquece as coisas que atrás ficaram. Não fique remoendo as coisas que atrás passaram. Viva uma realidade, viva, irmão. Esquece para que olhe para as coisas adiante. Olhe para a brisa do carro, é só para frente. Não olhe para o retrovisor, que ficou as coisas para trás.
Tem outro versículo que me foge a memória antes que... E as coisas velhas já ficaram para trás, diz que tudo se fez novo. Novo. O que é que eu posso mais esperar e querer de Deus? Eu tenho que pensar, o ano velho está acabando. Está acabando. Bom, o que mais? Quantos dias? Hoje é dia 20, 19. 19. Acabando, irmãos. E que nós fizemos nesse ano? Que prometemos nesse ano? Que objetivo que nós alcançamos nesse ano? Já ficando tudo para trás. Mas é tempo de repensar, né? É tempo de memorizar. Senhor, ainda falta poucos dias. Eu não quero sair triste. Eu não quero pensar nas coisas passadas. Esse passado já passou, tudo tem que se fazer novo, Senhor. Passa-se, aniversário está fazendo assim. Irmãos, o dia parece que tem menos do que 24 horas. Ontem você tinha 18, 19 anos. Quantos anos você tem hoje? Nem fala mais de anos. Quantas décadas você tem hoje? Não é verdade? Nem fala. Aniversário. Nossa, eu pedi a conta. Alguém perguntou: quantos anos o senhor tem? Eu falei: eu tenho, deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu tenho 10 meses. Como? Não. 74 já passou. Eu tenho 10 meses. Eu já não viu mais aquilo lá. Estou esperando o novo ano. Daqui logo eu falo assim: 1 ano de aniversário. Uxe, você quer mais o quê? Eu não quero viver o passado. Não quero viver o saudosismo. Tem coisas que nós não podemos esquecer. É maravilhoso lembrar. Mas tem coisas que nós temos que virar a página, irmãos. Passar uma borracha. Sabe? Não faça seus planos. Não escreva seus planos em um lápis. Não, porque Deus tem a borracha. Ele apaga. Ele apaga. Uma coisa é acerca do tempo. Uma coisa é acerca do tempo. 2 Pedro 3,8 diz assim: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. E a gente fala assim: não, eu vou me programar, final do ano que vem, vamos fazer uma viagem. Não, eu vou me programar, porque o ano que vem vou comprar meu apartamento. Vou me programar, porque eu quero me formar. Vou me programar, porque eu quero comprar meu carro. Vou me programar, porque eu quero isso, mas aquilo. A gente nunca fala assim: eu preciso mudar a minha história no mundo espiritual. Porque por isso que ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua. Para quê? Para que as demais coisas. A Bíblia não diz: buscai primeiro as primeiras coisas para ser acrescentada, que depois vem o reino de Deus. Ele falou aqui em Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só descansa na sombra do Altíssimo quem está habitando no esconderijo do Altíssimo. Senão não descansa não. Não descansa, irmãos. Não tem como. E eu quero pensar, falando aqui que diante desse texto aqui, a gente começa a analisar e lembra que de duas irmãs, a diferença entre uma e outra: se amavam, estavam sempre bem. Uma era dedicada ao lar, dedicada aos afazeres, muito doméstica, mas a outra tinha uma personalidade mais espiritual. Uma coisa é se entregar, viver,
só aquilo, esquece um pouco de buscar. Não lê a Bíblia, tem Bíblia, mas não lê. Um dia acho que foi o presbítero dele, falou: quem leu a Bíblia hoje ou a semana? Foi isso, né? Foi, quem lê? Eu não olhei para trás. Mas tem pessoas que passam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana sem ler a Bíblia. É incrível uma coisa dessa, irmãos. Enquanto há pessoas que estão chorando, eu falei para vocês aqui que eu assisti um vídeo da Coreia, não sei se é do norte ou sul, não me lembro qual que era, que é proibido. Eles receberam uma caixa dentro de um túnel. Quando abriram a caixa, era cheio de Bíblia. Vou mostrar isso aqui. A caixa era cheia de Bíblia. Atrapalha aí, né? Sem o microfone. Era cheio de Bíblia. Eles nunca tinham pego uma Bíblia na mão. Se vocês vissem aqueles asiáticos com uma pequena Bíblia, pegavam, colocavam no rosto, deitavam no chão, chorando porque ganharam uma Bíblia para ler. Aqui no nosso país, a Bíblia fica aberta na nossa casa, no Salmo 91, um dia, uma semana, um mês, um ano, e nem pó você tira de cima. Uma coisa é brincar de ser crente, outra coisa é ser crente. Uma coisa é brincar de buscar Deus, outra coisa é você viver Deus na sua vida. Uma coisa é você querer sentir Deus, outra coisa é você sentir Deus em todos os lugares. O maior pastor em quantidade de membros, não vou falar o nome dele porque eu não vou conseguir. Aquele coreano, sei lá, Yonshun. Entendeu, né? Daí está comendo nhoque. Eu me lembro que ele veio. Quem está acostumado a comprar no Xani, sei lá. Não sei. Consegue falar aí. Bom, ele veio para o Brasil e fez visitas em muitas igrejas aqui. Levaram ele para algumas igrejas para visitá-lo. Não sei se vocês primeiro assistiram algum pedaço do culto lá na Coreia, nessa igreja. Já assistiram? Gente, fantástico. Eles cantam, até os hinos da harpa. Você vê a alegria que eles têm. A igreja é enorme, a igreja maior do mundo. É enorme. Ele veio para o Brasil, visitou algumas igrejas. E chegando lá, depois de um tempo, aí fizeram entrevista com ele, perguntando como ele viu a igreja brasileira na adoração, nos cultos, como que ele sentiu. Eu fiquei com vergonha quando ele falou. Ele falou assim, mais ou menos assim: não consegui entender como aquele povo adora, não tem respeito. Todo dia anda para lá, levanta para cá, copo de água para lá, copo de água para cá, e os irmãos adorando, a palavra sendo ministrada, e o pessoal sentado, conversando, dando bilhetinho, andando para lá, para cima, para baixo. Eu não posso acreditar que aquilo é adoração. Eu falei, Deus, ele não veio no Grimaldi, não. Ele não veio no Grimaldi, não. Aí que silêncio aí. As bebezinhas só balançando os pezinhos nas cadeiras. Porque nós temos que fazer uma escolha, irmãos. A partir do momento que tu entra daquelas portas para cá, precisa ter respeito. Precisa saber que você está numa casa de oração, uma casa de Deus. Se Deus habita aqui, eu não vou ficar de qualquer jeito. Não vou me comportar de qualquer maneira, não. Não. Uma coisa é te servir, te adorar. Eu queria que vocês fossem a algum lugar que eu já fui no interior de São Paulo, em igreja, irmãos. Eu saio convertido de lá, ver aquelas pessoas da simplicidade. Essa pessoa que levou
as caixas que nós não estávamos usando, ele falou assim, as crianças, todo mundo é de sítio, de roça, que vai para o culto. Eu fui numa igreja em Serraria, lembrei até o nome da cidade. Nunca vou esquecer aquele culto que eu já contei para vocês. Olhei para o chão, não tinha cimentado, era chão batido, vermelhão. Olhei para, era ainda na época era de madeira, bem trabalhado, mas nossa, fiquei olhando aquelas cadeirinhas simples. E falei, nossa, gente, tão conforto que tem lá. Uns reclamam do ventilador, aí se põe um ar-condicionado, reclama que está gelado. Se desliga o ar-condicionado, está muito calor. Se liga o ventilador, está reclamando. Se o som está alto, reclama que está alto. Se está baixo, porque está baixo. Sabe, é o tipo da pessoa assim, o que é gordinho quer emagrecer, o magrinho quer engordar, o que é loiro quer escurecer, porque tem os olhos claros quer brilhar. Então é tudo contrário, o que é certo é errado, o errado está vindo certo. E eu falei para um amigo que estava comigo, rapaz, eu estou arrepiado. Ele falou, por quê? Eu falei, que igreja é essa, moço? Mas 300 anos que eu não entro numa igreja dessa aqui, igual a essa, chão, olha aqui, terra, o púlpito eles que fizeram, da maneira que eles sabiam e tinham condições de fazer, presbítero. Aí eles convidaram para subir, subimos, sentamos lá, oramos, até chegar a hora de começar o culto. Aí começou a chegar um caminhão, 2 caminhões de tanta criança. Eu nunca vi tanta criança. O povo não sabe outra coisa. Tanta criança, gente. Vai, aqueles adultos sentam uma criança numa perna, outra criança na outra. Então todo mundo queria participar do culto. Tem pessoas de São Paulo, então parecia que tinha um Billy Graham chegando, né? Coitados. Eu falei para ele assim, isso aqui vai pegar fogo. Ele falou assim, eu gosto de você porque você tem muita fé. Eu falei, você vai ver que vai pegar fogo isso aqui, rapaz. Isso aqui, Deus habita no lugar desse, rapaz. As quinta-feiras que o presbítero Ney mostrava lá, a tenda, a manifestação ali é total e grande. O pessoal lá de fora só via a fumaça subir. Só tem fumaça onde tem fogo. E só tem fogo onde se leva lenha. Leva lenha que fogo ele manda. Pode ter certeza disso. Eu estava muito ansioso para começar o culto. Naqueles violão, sabe, bem surrado. Aí começou o culto aí. Mano, eu falei, eu fiquei em pé, eu desci, falei, eu vou entrar no meio dessas criançadas, vou cantar com eles. Aí eu falei para o outro assim, Miguel, não tem jeito. Eu preciso viver um pouco isso, rapaz. Eu já fui criança, já cantei assim. No começo, nos primeiros meses de nossa ida à igreja, deixa eu falar um pouquinho aqui. Nossa mãe nos levava na igreja Assembleia de Deus, que tinha pertinho de casa, até hoje existe. E nós era pequeno. E eu adorava ir lá na frente, e não tinha esse negócio. Hoje, me perdoa se alguém vai ficar chateado que eu vou falar. Não perdoa não, vou falar, não tem jeito, irmão. Hoje, se vê as crianças, se não tiver um tablet, se não tiver um celular, não fica quieto. Nossa, aquele tempo, nós vai cantar, vamos cantar. E não sabia, ficava olhando para a cara do outro assim, balançando. Mas a gente aprendeu, nós aprendemos assim. Aprendemos assim. Desde criança, ensine teu filho no caminho que deve andar, diz a palavra, e ensine ele. Para que ele, quando crescer, ele vai sempre ter na memória aquilo que você ensinou. Eu queria, um desejo muito grande, que aquelas crianças começassem a cantar, e começou a cantar, e eu me apaixonei por aquelas crianças cantando. Fiquei feliz, olhar para meus 2 irmãos que estavam lá comigo lá em cima e ria, e aleluia. Aí eu olhei para ele, eu vi assim o teto, eu falei,
esse teto vai cair, tudo madeira, rapaz. Eu falei para ele, olha atrás de você. Nós sentados, já contei isso aqui para vocês. Sentado lá e subi, sentei. Eu falei, irmão, eu falei para ele assim, olha atrás de mim. Ele falou, o quê? Não olha assim. Que não era uma lagartixa, a gente fala Bíblia. Era um mini jacaré desse tamanho, rapaz do céu. Desfilava para lá e para cá atrás da gente. E eu só acompanhei. Eu falei, Deus. E ninguém estava nem aí com aquilo lá, rapaz. Ninguém se preocupava. E eu falei, e se eles não se preocupam, eu muito menos. Aí eu falei, eu vou dar uma de migué. Aí eu vi que os bichinhos estavam lá para cá. E eu ficava em pé e batia assim, disfarçando para ir sair. Eu queria adorar. Eu queria participar. E ver aquelas crianças cantar, ver aquelas crianças orar, irmãos. Não teve coração que não chorasse. Eu fui um deles. Fiquei apaixonado por aquelas crianças cantando. Fiquei apaixonado por aquelas crianças orando. Falei, sai, os pais cansados da colheita de tomate, lá que tem muito, e a cana. E toma um banho de cuíca, de caneca, e vai para a igreja. Vai adorar. Uma coisa eu faço. E me disseram, e me alegraram quando falaram assim, você está triste? Você está chateado? Você está preocupado? Vamos para a casa do Senhor, rei. Davi não queria nada. Davi só queria uma coisa. Não quero comida, não quero dança, não quero música, não quero banho. Nem banho ele queria. Queria deitar, chorar. Mas alguém fala, rei, vamos para a casa do Senhor. Parece que eu vejo assim, Davi se levantar, como deu uma volta por cima, sacudiu a poeira e falou, vamos para a casa do Senhor, vamos. Conseguiram levar o rei para a casa do Senhor. Ele chega na casa do Senhor. Há canções, há louvores, a presença do Espírito de Deus. E Davi começa a sentir, começa a chorar. E parece que eu vejo Davi chorar esse momento. Davi cantar, Davi sentir Deus que há tanto tempo ele não sentia. Como é difícil a gente vir para um culto e sai vazio, sai coração da mesma maneira que entrou, parece que não aconteceu nada. Mas Davi de repente ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Ou seja, eu fiquei feliz quando alguém persistiu comigo para que eu fosse à casa do Senhor. Eu fui à casa do Senhor. Talvez você não queria vir hoje. Talvez hoje não vai estar ninguém. Não importa se ninguém vai estar. Não importa. O importante é que Deus se faz presente. Não importa se alguns irmãos estão viajando bem, abençoado seja ele na viagem, abençoado seja ela na viagem, que Deus faça um bom caminho e um retorno maravilhoso. Mas nós que estamos aqui, vamos continuar adorando, porque eles adorarão lá onde estão. Então aproveite o tempo, a oportunidade de estar louvando a casa do Senhor, adorando a casa do Senhor. Diga, alegrei-me que hoje tem culto. Alguém perguntou, mas vai ter culto quinta-feira? Não é alguém daqui não. Eu falei, lá na igreja vai. A não ser que eles não queiram. Mas vai ter culto, mas quarta-feira é Natal. Eu falei, quinta-feira é o quê? Quinta-feira é o quê? Comeu muito? Toma um espinheira santa e vai para o culto. Ixi, que é isso, irmão? A gente virava noite. Os cultos de virar noite, de um dia para o outro, dentro da igreja. E estou mentindo? Lotada a igreja era. Ia todo de lá, ia todo cada um para casa dos seus parentes. E a gente hoje em dia só quer cancelar culto. Só quer fazer um culto de churrasco, um culto de lasanha, um culto do pé do frango, um culto de mais o quê. A gente não parar um pouco para pensar isso, irmão, mudar um pouco a história. Uma coisa é viver a vida que Deus tem para colocar em nossas mãos, para que Deus possa nos abençoar e nos guardar, para que Deus possa mover os céus sobre a terra, sobre esse bairro, sobre essa praça, sobre os moradores daqui. Quem sabe esse ano que está entrando aí, Deus nos dá alguém aí da praça, algum morador que venha aqui dentro
entrega a vida a Jesus. Tá gravando, né? Passando. Então, deixa eu falar. Então a gente tem que orar para isso acontecer lá fora. Tem que acontecer lá na casa da Fran, orar pelo lar dela. Que seja um ano que ela fala, demorou, mas valeu a pena. Que Deus possa quebrantar o coração dele, que Deus possa mudar a personalidade, o caráter, o que ele deseja, que Deus faça, põe medo naquele coração, aterrorize para que ele possa sentir que necessidade de abraçar esse Deus, essa fé. Quantas mulheres daqui, a Cira também, o esposo dela não é convertido, na verdade, o da Noemi também não é convertido. Olha aí, quantas pessoas precisamos estar orando para que Deus mude, que não possa sentar do lado, tem alguém ao seu lado que tanto orou. Quem sabe, tomara que esse ano seja essa mudança, que aconteça isso. Uma coisa, ela pode dizer uma coisa, e eu vou dizer: tanto tempo eu esperei, mas chegou a minha vez. Tanto tempo eu aguardei, mas chegou a minha vez. Agora eu vou contar, agora eu vou participar. Não espere vir a situação, não espere vir um aperto, não espere vir a dor para vir a Jesus, para entregar, para reconciliar, para voltar a Jesus. Não espere isso, você que está me assistindo aí, não espere tempo passar, não. Toma uma posição do filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, chega dessa vida, cansei. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Já que eu falei daqui do filho pródigo, que na verdade, pode chegar em casa e meditar, que eu vou falar agora. Às vezes eu tenho um sininho aqui que bate quando eu leio alguma coisa e falo, deixa eu ver direito. Aí cheguei numa conclusão, Vanessa, que o filho pródigo não foi só saudade do pai, não. O que levou ele também, principalmente, foi a fome. Não, analise. Ele alimentava os porcos, tinha desejo, a fome era tão grande de comer as bolotas que os porcos comiam. E ele, está escrito lá, ele fala assim: na casa de meu pai, a fartura de pão, e eu aqui, entendeu? Então ele fala: então eu vou levantar e vou para a casa do pai. Olha, não é obrigado a concordar comigo, mas você analisa bem essa passagem, que ele levantou. O que motivou ele, uma das coisas que motivou ele, lógico que foi Deus, né? O que motivou ele foi a fome. Ele falou: bom, na casa do meu pai, o que estou fazendo aqui? Nesse perrengue, nessa maresia infinita aqui. Vou voltar para a casa do meu pai. Aqui tem alimento para você. Aqui tem alimento para você que está nos vendo e ouvindo. Aqui perto da sua casa tem uma igreja evangélica. Procure. Deus quer matar a sua fome espiritual, a sua sede. Quem tem sede, venha a mim e beba, porque ele diz que ele é a água da vida. Se tem fome, vai, que ele é o pão da vida. Levantar-me-ei, toma uma atitude, toma assim uma posição que você fala: chega, vou andar com o pastor Miguel. Anda comigo, que você não erra o caminho, que você não vai para o atalho, e que você vai passar de ano. Amém? Amém? Né, Maria do Carmo? Quem sabe, hein, Maria do Carmo? Deixa eu falar uma coisa para ti, mas você não chora. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, quem cuida de você. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Sabe, Maria do Carmo,
sei que já falei muitas vezes com você em palavras, mas quantas vezes eu senti vontade de falar e vou falar. Você é muito especial para Deus e para nós aqui. Sabe como eu vejo você? Olha aqui o que eu estou fazendo. Você às vezes pega e fica fazendo assim, lembrando, e a saudade brotando. Aí você fica desfolhando como se fosse um álbum de figurinhas. Aí você para, aí você chora, aí você tem saudade. Marido Carmo, eu já falei muitas vezes isso. Deus mandou falar, eu vou falar de novo. Você é muito preciosa para Deus. Tão preciosa, que eu vou falar o que está vindo no meu coração para falar. Não sei se você dorme embaixo daquela sala ou você sobe, tá? Mas eu como se fosse, eu vejo alguém entrando e sentando ao seu lado e olhando para cima, como se recebendo uma ordem, um recado de Deus para você. Não se sinta mais só. Sabe que Deus está lhe acudindo, e você vai virando as páginas. Vai chegar um dia que você vai parar e vai olhar, e Deus já falou assim para você: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Eu vou dizer um pouco mais. Você é muito simples e humilde, e eu não sei, mas muitas pessoas abusou da sua bondade, da sua simplicidade, e desfalcou você muitas vezes. Eu estou falando que Deus está mandando. Você foi prejudicada financeiramente por os espertos da vida. E alguma coisa você sabe que é verdade, você sabe que você percebeu. Mas Deus fala no meu coração, e eu vou falar para ti. Tem algo chegando para você, tá? Tem uma restituição de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem graça para você, tá? Não faça igual o Charlie Chaplin. Ele não via a hora que chovesse para que ele saísse às ruas. Ele sempre falava, e eu sempre guardei, que ele chorava muito no tempo de chuva, porque ninguém sabia que ele estava chorando. Só Deus sabia qual era a lágrima, qual era a gota. Porque na verdade, às vezes as pessoas não compreendem, não dão certos valores. Eu disse para uma doutora hoje, e nós conversávamos, ela é evangélica. Na conversa, ela falou: você é crente? Eu falei: estou vendo se tem algo diferente. Eu falei: não estou dizendo diferente, não. Que eu disse para ela que certa situação que ela está me passando, ela é tecladista da igreja dela. E em alguma situação eu falei assim, me lembrei de um discurso de Martin Luther King. E eu disse para ela que ele falou assim num discurso dele, um dos últimos discursos de Martin Luther King: nós aprendemos a voar como pássaros, nós aprendemos a nadar como peixes, mas não aprendemos a andar como irmãos. Às vezes o que falta isso para nós é o abraço, é o carinho, é aquela palavra diz: estava com saudade de você, né, Shirley? Estava com saudade de você, fazia tempo que eu não via. Isso alegra o coração de muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe você, que essa quinta-feira seja
uma noite assim, maravilhosa. Que você tenha uma noite que seja profética para você. Que Deus abra as cortinas, que o espetáculo, espiritualmente falando, já vai começar na sua vida. E você vai ficar feliz, muito feliz. Amém? Até domingo. Sábado, para quem vai participar da cantata, estaremos aqui às 19 horas. Tá bom? Tá lá em... daí o domingo às 10 horas. Não